No Teatro de Operações do Estreito de Hormuz, a Marinha dos Estados Unidos implementou uma alteração estrutural no equilíbrio de forças militares com a colocação em estado operacional de um sistema de armas de energia dirigida. A mobilização deste armamento de alta tecnologia, confirmada por análises de imagens de satélite comerciais e dados de rastreamento nas últimas 72 horas, ocorre numa fase crítica de tensão internacional, datada de 23 de maio de 2026. Trata-se de um sistema de armas laser de alta energia instalado a bordo de navios, configurado para o combate e com capacidade de atingir alvos à velocidade da luz. O equipamento possui um carregador virtualmente ilimitado, alimentado pela rede elétrica da própria embarcação, com um custo operacional estimado em cerca de $1 por cada disparo. De acordo com analistas de defesa de capitais como Pequim, Riad e Moscovo, que acompanham com urgência este desenvolvimento, a integridade da doutrina naval assimétrica desenvolvida pela República Islâmica do Irão ao longo das últimas 3 décadas foi severamente afetada. A estratégia iraniana, baseada no emprego de enxames de lanchas rápidas de ataque e aeronaves não tripuladas para saturar as defesas convencionais norte-americanas, perde a sua eficácia econômica e operacional perante esta nova capacidade tecnológica. A gênese desta crise remonta à concessão da frota de ataque rápido do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica, planeada especificamente para explorar as desvantagens de custo e de armazenamento de projéteis dos contratorpedeiros norte-americanos. Em termos logísticos, o modelo de defesa assente em mísseis interceptores tradicionais impõe encargos financeiros desproporcionais aos defensores. Enquanto um drone de fábrico iraniano, como o Shahed 136, representa um custo de produção aproximado de $20 mil, os vetores de interseção ocidentais variam entre os $400 mil para um míssil Sidewinder e os $2 milhões para um vetor de defesa aérea de área alargada. Durante os confrontos registrados a 19 de maio, a eficácia deste modelo de saturação foi testada com o lançamento simultâneo de 150 engenhos aéreos, uma operação que representou um investimento material reduzido para as forças atacantes, mas que exigiu o gasto de dezenas de milhões de dólares em munições de interseção finitas por parte da frota aliada. O esgotamento das células de lançamento vertical dos navios de guerra ocidentais criava, historicamente, uma janela temporal de vulnerabilidade que exigia a retirada das embarcações para portos seguros a fim de reabastecer. Com a introdução do sistema laser de alta energia, a assimetria econômica inverteu-se radicalmente, invalidando os pressupostos operacionais delineados pelo Comando da Estrutura Naval Subterrânea Iraniana, liderada pelo almirante Alireza Tangsiri. O enquadramento geopolítico atual no Estreito de Hormuz é caracterizado por restrições geográficas severas, possuindo a via marítima uma largura de apenas 21 milhas náuticas no seu ponto mais estreito. A implantação dos contratorpedeiros da classe Arleigh Burke, equipados com esta tecnologia, permite uma cobertura total da área a partir de águas internacionais na margem sul do estreito. O sistema de armas conjuga o laser de alta energia com um designador óptico integrado e sistemas avançados de vigilância, permitindo a detecção e a neutralização de ameaças de forma contínua, desde o momento em que os vetores hostis emergem das águas territoriais ou das bases costeiras fortificadas. A integração desta capacidade com a arquitetura de comando e controlo dos navios assegura que a transição entre a identificação do perigo e a aplicação de energia direta ocorra sem o tempo de voo associado aos mísseis ou projéteis balísticos convencionais. Esta simultaneidade entre a decisão de comando e o impacto destrói a utilidade das manobras evasivas de alta velocidade executadas pelas flotilhas de ataque rápido, alterando permanentemente as regras de engajamento na região. No núcleo dos acontecimentos operacionais,
O sistema introduzido pela Marinha dos Estados Unidos no Teatro de Operações de Hormuz é formalmente designado como Hélios, uma sigla para laser de alta energia com designador óptico integrado e vigilância. Desenvolvido pela empresa Lockheed Martin, ao abrigo de um programa oficial de defesa, o Hélios representa a maturação da tecnologia de energia dirigida, transitando de protótipos laboratoriais para uma capacidade de combate real a bordo dos contratorpedeiros de mísseis guiados da classe Arleigh Burke Flight 3. O equipamento encontra-se montado na superestrutura dos navios, proporcionando uma cobertura hemisférica completa de 360 graus. O sistema está diretamente interligado com o sistema de gestão de combate e o radar de controlo de tiro da embarcação, o que significa que a aquisição, o rastreio e a transferência de alvos ocorrem através da mesma arquitetura digital que coordena todo o inventário de armamento do navio. Ao contrário dos sistemas de armas tradicionais, que disparam projéteis físicos que viajam a velocidades subsônicas, supersônicas ou hipersônicas e necessitam de segundos para alcançar o alvo, o Hélios emite um feixe focado de energia eletromagnética que se desloca à velocidade da luz. Nas distâncias reduzidas do Estreito de Hormuz, esta velocidade elimina o tempo de interseção, impossibilitando reações ou manobras evasivas por parte dos sistemas de detecção de ameaças das embarcações rápidas ou dos drones. Os dados técnicos detalhados revelam como o sistema Hélios neutraliza sistematicamente os 3 elementos fundamentais da doutrina de enxames do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica. O primeiro elemento, a saturação por volume, baseia-se no lançamento de múltiplos contactos em simultâneo para esgotar os canais de tiro dos defensores. Contudo, o Hélios não possui um carregador físico finito. A sua capacidade de engajamento é limitada apenas pela infraestrutura de geração de energia do navio, fornecida por 4 geradores de turbina a gás que produzem um total combinado de aproximadamente 7,5 megawatts de potência elétrica. O laser opera na classe dos 60 kW, exigindo apenas uma fração da energia total por disparo, com tempos de fixação no alvo medidos em escassos segundos para inutilizar drones ou embarcações ligeiras. O mecanismo de orientação do feixe permite alternar entre alvos em frações de segundo, o que significa que a taxa de engajamento sequencial contra um enxame é ditada pela velocidade de redirecionamento do espelho e pelo tempo de destruição necessário, e não pela contagem de munições. Os 150 contactos simultâneos registrados no ataque de 19 de maio situam-se dentro da capacidade de processamento contínuo do Hélios. O segundo elemento da estratégia assimétrica, o fator econômico, foi completamente invertido. O custo de consumo de energia elétrica para um disparo do Hélios é de aproximadamente $1. Confrontado com um drone Shahed 136 de $20 mil que se desloca a baixa altitude, a cerca de 115 milhas por hora, o rácio de troca econômica passa a ser de 20 mil para 1 a favor do defensor. Um ataque hipotético de 1.000 drones representaria um investimento iraniano de $20 milhões, enquanto o custo operacional de energia para a interseção totalizaria $1.000, um rácio insustentável para qualquer planeamento de aquisições militares a longo prazo. O terceiro elemento assenta na ambiguidade legal e operacional, decorrente do design de dupla utilização das embarcações iranianas e da complexidade das regras de empenhamento. A componente de designador óptico do Hélios resolve este problema ao emitir um feixe de encandeamento direcionado aos sensores e câmaras das embarcações suspeitas, operando abaixo do limiar de destruição física. Isto permite cegar temporariamente os sistemas de vigilância e de orientação de armas sem recorrer à força letal, garantindo aos comandantes navais uma opção de escalonamento gradual
enquanto se procede à classificação da ameaça em tempo real. A eficácia do Hélios é potenciada pelo radar de defesa aérea e de mísseis AN/SPY-6V1, integrado nos novos contratorpedeiros Flight 3. Este radar de nova geração representa um salto tecnológico significativo, sendo avaliado como aproximadamente 100 vezes mais sensível do que o anterior modelo, AN/SPY-1D. No ambiente confinado do Estreito de Hormuz, esta sensibilidade acrescida traduz-se na capacidade de detectar, classificar e rastrear contactos com assinaturas de radar extremamente reduzidas, tais como drones que voam colados à crista das ondas ou lanchas rápidas de perfil furtivo, concebidas para contornar a detecção eletromagnética clássica. O radar SPY-6 processa estes dados com uma taxa de atualização elevada, fornecendo ao sistema de controlo do Hélios as coordenadas precisas para manter o feixe focado num alvo em movimento rápido. Adicionalmente, a frota norte-americana integrou nesta arquitetura o veículo submarino não tripulado de grande porte Lamprey, desenvolvido pela Lockheed Martin e revelado em fevereiro de 2026, poucas semanas antes do início da operação Epic Fury. O Lamprey opera de forma acústica nas águas pouco profundas do estreito, entre 30 a 60 metros de profundidade, ocultando a sua assinatura sonora no ruído do tráfego marítimo comercial, para monitorizar os submarinos da classe Gadir posicionados pelo Irão. Desta forma, a combinação do Hélios acima da linha de água e do Lamprey abaixo dela estabelece uma cobertura multidomínio completa contra as capacidades assimétricas remanescentes no teatro de operações. A nível estratégico e de informações, a confirmação do despliegue operacional do sistema Hélios foi corroborada pela comunidade de informação de fontes abertas através da análise de dados do Sistema de Identificação Automática e de imagens de satélite comerciais captadas nas últimas 72 horas. Os dados geoespaciais confirmam o posicionamento preciso dos contratorpedeiros da classe Arleigh Burke Flight 3 em setores geográficos específicos do Estreito de Hormuz. Estas localizações foram selecionadas para maximizar os arcos de cobertura do laser contra os corredores de lançamento de drones e os pontos de saída das flotilhas costeiras iranianas, mantendo simultaneamente a profundidade hidrométrica necessária para o funcionamento eficaz do veículo submarino Lamprey. Embora a inteligência de sinais do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica estivesse a monitorizar os movimentos dos navios norte-americanos desde 28 de fevereiro, a liderança militar iraniana enfrentou uma falha de avaliação ao presumir que os sistemas laser se encontravam em configuração de transporte ou teste, e não em estado de prontidão imediata para o combate. A resposta imediata do aparelho de informação de Teherão, que classificou a tecnologia como sobrevalorizada e vulnerável a contramedidas como revestimentos refletores de alto albedo e dispersores de aerossóis, reflete a urgência em conter o impacto psicológico interno, embora tais contramedidas exijam meses de calibração contra os parâmetros reais do feixe agora revelados. As ramificações internacionais desta alteração de equilíbrio militar estendem-se além do cenário do Médio Oriente, sendo Pequim o observador mais focado na análise deste desenvolvimento. A comunidade de inteligência naval da China tem acompanhado a evolução das armas de energia dirigida devido às implicações diretas no cenário do Estreito de Taiwan. O planeamento estratégico do Exército de Libertação Popular assenta fortemente na utilização de enxames de mísseis antibalísticos e de cruzeiro para neutralizar grupos de combate de porta-aviões. A demonstração de que um contratorpedeiro pode repelir ataques de saturação a um custo nominal de $1 por engajamento anula as premissas econômicas da doutrina de negação de acesso regional chinesa. Em contrapartida,
As monarquias do Golfo Pérsico, especificamente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, interpretam o posicionamento do Hélios como um reforço crucial da arquitetura de defesa regional. Esta tecnologia oferece uma capacidade de proteção acrescida para infraestruturas críticas que foram alvo de ataques no decorrer do conflito, tais como a central nuclear de Baracá e o terminal petrolífero de Fujairah, que integraram o volume de mais de 2.800 unidades de mísseis e drones disparados contra o território dos Emirados. A decisão de mobilizar este armamento avançado serve igualmente como uma garantia política de segurança para os aliados árabes que solicitaram a manutenção das vias diplomáticas. No planeamento das operações subsequentes, a introdução do Hélios altera as condições de segurança para a missão de recolha de urânio e para o pacote de alvos da Operação Sledgehammer. Durante a fase crítica de extração, que compreende o intervalo entre a segurança do material pelas forças de operações especiais da Delta Force e o carregamento nas aeronaves de transporte, na pista temporária do complexo de Isfahan, a segurança depende da supressão de defesas aéreas portáteis e de contra-ataques com drones. Embora os contra-torpedeiros no Golfo não consigam atingir diretamente alvos no interior do território iraniano, o Hélios estabelece uma barreira de negação aeroespacial que impede o reabastecimento ou o trânsito de vetores aéreos não tripulados a partir da costa em direção às áreas de operação terrestres. O sistema integra-se como o elo de defesa terminal numa cadeia de forças composta por aeronaves de reconhecimento WC-135R e RQ-4 Global Hawk, radares SPY-6, aviões de guerra eletrônica EA-18G Growler, caças F-35C e F-15E e helicópteros AH-1Z Viper. Apesar destas capacidades, os analistas sublinham que o Hélios apresenta limitações operacionais operantes, tais como a atenuação do feixe provocada por condições atmosféricas de elevada umidade, poeira e aerossóis no Golfo Pérsico, além de restrições de ciclo de trabalho devido à dissipação de calor térmico em engajamentos prolongados. O sistema também não anula a ameaça das instalações subterrâneas fortificadas nas montanhas, cuja destruição permanece atribuída aos bombardeiros B-1B equipados com munições pesadas e mísseis hipersônicos, no momento em que o Irã mantém a sua posição sobre o enriquecimento de urânio e enfrenta instabilidade interna com protestos e combates em 4 cidades.